com muita alegria, com a honra grande nos nossos corações, gostaríamos de convidar nesse momento a nossa querida missionária Raquel Palhares, que vai compartilhar algo que está no coração de Deus, que com certeza o Espírito Santo revelou ao coração dela, e ela vai nos dar essa honra de nos trazer essa palavra. Então, com vocês, missionária Raquel Palhares. Glória a Deus, aleluia. O prazer, o privilégio, ele é todo meu. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, ao nosso pastor Gessé, fundador e presidente desta obra, e a nossa querida missionária, doutora Jane. Mulher de fibra, mulher corajosa, mulher que tem feito um trabalho assim inigualável, um trabalho admirável. E o mundo diz que nós devemos fazer tudo em silêncio, né? E que deixe a nossa forma de prosperar, de fazer sucesso, gritar, bradar, né? E assim eu vejo a Arca de Noé, o Rosa de Saron. É esse trabalho aqui que você não vê holofotes, mas ele brada nessa terra, né? Ele enche os olhos daquele que tem o discernimento espiritual e entende verdadeiramente o que é um trabalho desse. Eu me maravilhei, eu chorei, eu me emocionei, porque é muito lindo quando nós vemos uma pessoa dar a sua própria vida, porque ela está dando vida aqui, ela juntamente com a equipe, para que os filhos, as filhas de vocês, trilhem o caminho do sucesso, o caminho reto, né? O caminho que todos nós devemos andar. Né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida missionária e por toda a equipe do Arca de Noé. Parabéns a vocês, uma equipe coesa, uma equipe que tem unidade, uma equipe que tem compromisso, uma equipe que tem amor pelo que faz, porque não é fácil, gente, não é mesmo, mas Deus é maravilhoso e tem feito grandes coisas, né, no meio desse lindo departamento. E nós vamos falar aqui no chá das princesas, né? Princesas mesmo, viu? Glória a Deus por isso, ouvindo aqui a nossa irmã falar de cada uma de vocês, do versículo que vocês citaram, e até do discorrer do que o livro de Esté, a rainha Esté, significa para vocês. E eu fico maravilhada, porque a gente sabe que só fala quem tem conteúdo, tá? E teve uns que foram muito profundos e que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. E eu quero aqui com vocês ler em Esther 4, o capítulo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Pois se de todo te calares, neste momento surgirão socorro e livramento para os judeus de outro lugar. Mas tu e a casa de teu pai sereis destruídos. E quem sabe se não chegastes à realeza para uma circunstância tal como essa? Vamos ler o 15, vamos ler até o 17. Então Esté mandou que dessem a Mardoqueu esta resposta: vai e reúne todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, noite ou dia, também eu e minhas criadas. Assim jejuaremos, e assim entrarei na presença do rei, o que não é permitido por lei. E se pereço, pereço. Assim Mardoqueu seguiu seu caminho e fez segundo tudo quanto Esté lhe havia ordenado.
O tema é o despertar da rainha Esther. E hoje nós vivemos em uma geração que desperta muitas coisas, né? Nós podemos ver aparência, redes sociais. Nós estamos sempre buscando a aprovação das pessoas. E despertamos cedo a tendências. Nós temos a tendência de estar nos envolvendo, estar copiando, estar muitas vezes sem estarmos buscando estar focado com o Senhor. Nós despertamos para tudo e muitas vezes nos esquecemos de despertar para o Senhor. Esther, ela é prova de que Deus transforma órfãos em rainha e pessoas comuns em instrumento de salvação. Olha que maravilha, né? E com isso nós vemos que o livro de Esther, ele é um livro com 10 capítulos, onde fala de uma menina que logo cedo, né, jovem ainda, perdeu seus pais. E foi adotada pelo seu primo Mardoqueu. Né? Tudo na vida, como uma das princesas aqui citou, nós passamos por situações difíceis que não entendemos o porquê, mas sabemos que Deus está conosco neste momento, né? E sabemos que vamos superar essa dor porque Deus é quem vai fazer isso em nós. Foi mais ou menos isso que ela falou, né? E aqui eu imagino como a rainha Esther se sentiu quando perdeu os seus pais. Nosso pastor há poucos dias falou que ele entrou no seu quarto e teve meio que um desespero, porque quando olhou não tinha mais pai, não tinha mais mãe, né? E ele se sentiu desamparado. E naquele momento, eu creio assim, me vem à memória Esther se sentindo dessa mesma forma. Mal sabia ela que Deus já tinha todo o projeto de vida para ela, que Deus já tinha alguém para estar cuidando dela de uma forma maravilhosa e extraordinária. Então, nós sabíamos que aqui, Esther, ela não teve medo, ela lhe enfrentou, confiou, como diz aqui na palavra, que ela fala assim, que ela diz, se for para perecer, pereço. Né? Então, ela foi em busca de guerrear por aquele povo. Né? Ela foi em busca de guerrear por aquele povo. E ela teve êxito, por quê? Porque ela recorreu ao Deus de Israel. Ela recorreu ao jejum. Ela recorreu à oração. Ela deixou de lado toda a sua mordomia. Ela deixou de lado todos os seus momentos que ela se distraía. E naquele momento ela entrou em propósito. Em propósito com o Senhor, porque ela sabia que a luta que ela iria travar era uma luta ferrenha. E ela só não tinha condição. Mas Deus deu de estratégia para ela. E ela foi vitoriosa no nome de Jesus. E nós vamos ver 4 tópicos. Despertar da identidade, o despertar da preparação e o despertar da coragem. E o 4, despertar do propósito. Despertar da identidade antes de usar uma coroa. Esther precisou descobrir quem era. Né? Antes dela ser rainha, ela era Radassa. Radassa significa murta. Murta é uma planta. Né? Murta é uma planta simples. E o nome Esther significa estrela.
Deus transforma a simplicidade em brilho. Deus transforma a simplicidade. A palavra de Deus diz que humilde, a sua humildade precede a honra. Aquilo que você faz, que você reconhece, que você confessa ao Senhor, é reconhecido, é colhido com alegria. Então, Deus transforma, sim, nossa vida. E foi assim que Ele fez na vida de Esther. Ela não definiu o seu destino. Ela simplesmente aguardou no Senhor. Ela confiou. Hoje, muitas adolescentes lutam com comparação, rejeição, baixa estima, mas Deus as chama de filhas do Rei. Ei, você é incomodada, você é perturbada por alguém, se fazem chacota, se dizem A ou se dizem B, não liguem para isso. Vocês são filha do Rei. E nada que está nessa terra deve nos afetar a ponto de nos distanciar do Senhor. Nós temos que estarmos mais próximas, mais atentas, porque daqui, dessas princesas, vai sair rainhas, vai sair missionárias, vai sair pregadoras do Evangelho, vai sair mulheres que vão lutar por vidas, assim como você tem uma mulher aqui, exemplo, missionária Jane, lutando por vocês e por uma multidão de pessoas, de crianças, né? Então, não esqueçam, vocês são filhas do Rei. Ei, ser filha do Rei é privilégio. Não é para todo mundo, não. Porque muitos estão aqui, mas não são. Aproveite o ensinamento. Aproveitem o que vocês têm recebido. Aproveite porque vocês têm sido discipuladas. Vocês têm sido ensinadas. Vocês têm sido acolhidas. Vocês têm sido amadas. Ou não é assim? Hein, princesas? É assim que vocês se sentem? Privilegiadas, não é isso? Porque estão na presença do nosso Deus. E Esther passou meses sendo preparada. Ela passou meses, ela passou um ano, né, sendo preparada. E a gente pensa assim, quando alguns pregadores falam, eles dizem assim, ela recebia banhos e muitas mirras, e isso e aquilo. Mas eu não quero focar nisso aí. Eu quero focar, sabe em quê? Eu quero focar que durante esse período que Esther esteve sendo preparada, muitas dificuldades ela enfrentou. Porque ali o Senhor não estava preparando Esther a sua beleza física, porque bela ela já era. Ela tinha uma beleza exterior, mas a beleza que sobressaía na vida de Esther era a beleza interior. Era uma mulher de coração bom, uma mulher de caráter, uma mulher de fibra, uma mulher humilde, uma mulher que enfrentava, uma mulher sábia, uma mulher de estratégias, né? Uma mulher paciente, porque ela soube esperar o momento certo para entrar na presença do rei e ali ganhar
aquela luta com amor, sabedoria e, em primeiro lugar, obediência ao Senhor. Porque ela foi jejuar e ela foi orar, porque ela sabia que pela força humana aquilo ali era impossível de acontecer, tá? Então são qualidades. Quais são as qualidades? Sábia, humilde, determinada, né? Temente ao Senhor e uma mulher de um coração brilhante. Ela passava, ela chamava atenção, porque a sua fisionomia era um conjunto perfeito, não só de beleza, mas da sua beleza interior e do amor que transbordava no seu coração. As princesas lindas entrando aqui, a gente podia ver, né? A beleza. Não se enganem. A maior beleza que nós devemos ter é a beleza de Cristo. E para termos a beleza de Cristo, nós necessitamos estar com a nossa vida no altar do Senhor, em oração. Estar lendo a palavra como fala no Salmo 1. Dioturnamente. Ah, missionária, mas eu tenho tantos afazeres. Glória a Deus, que você tem muitos afazeres. Organize o tempo. Mas dioturnamente, vocês têm que ter esse tempo com o Senhor. Porque é esse tempo que vai te fortalecer para vocês enfrentarem as guerras que vão vir no colégio, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes na igreja. E para que nós estejamos blindadas, fortalecidas, nós temos que estar muito bem alimentada da palavra. E foi isso que aconteceu na vida de Esther, da rainha Esther. Ela orava, ela jejumava, ela lutava, né? Ela não desistia, mas ela fazia tudo isso com sabedoria. Esther era uma mulher de coragem. Mesmo com medo, ela decidiu obedecer. Coragem é fazer a vontade de Deus. Apesar do medo, Deus procura jovens que permaneçam firmes na pureza e na verdade. Essa pureza aqui, não é uma pureza exterior, mas é aquela pureza interior. Aquela pureza que não a maldade, a malignidade do mundo, ela não adentra no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos blindadas pela palavra. E pela oração. Não esqueçam, vocês querem 2 armas poderosas na vida de vocês: leitura da palavra e oração. É infalível. Desde já, busquem isso aí na vida de vocês, porque vocês vão ver o quanto Deus vai abençoar vocês. E verdade. Sempre andem em verdade, sempre falem a verdade. A palavra de Deus em Provérbios diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Ah, eu não vou falar, eu vi isso assim, mas eu não vou falar porque pode vir problema para mim. Não. Busque sabedoria do Senhor para falar aquilo ali, porque Deus vai manifestar a justiça na tua vida. É Ele que vai te justificar. Então, verdade sempre. Eu conto sempre um exemplo. Nós somos 5. E o meu irmão mais novo, quando ele fazia algo de errado,
que o meu pai ia disciplinar, né? Com vara, com peia, ele dizia assim, painho, meu pai dizia, você fez isso e isso, Rondinelli? Ele dizia, sim, painho, eu fiz isso, isso e isso. E meu pai sentava ele e dizia, porque você falou a verdade, você não vai apanhar. Mas vamos conversar. Olha quanto é importante isso aí, porque ele reconheceu o seu erro, né? Ele confessou, ele foi perdoado, não deixou de ser corrigido, né? Verbalmente, porém, o açoite não teve. Então, sejam verdadeiras em toda e qualquer circunstância, porque aquele que fala mentira, ele é filho do diabo e não é filho de Deus. Né? E aí, Esté entendeu que sua vida existia para salvar uma geração. Aí já entra no propósito. Né? Já entra no propósito. Deus também tem um propósito para cada uma de vocês. Ninguém é jovem demais para ser usado por Deus. Vocês lembram daquela criança que tinha aqui, que até chama, é o Paulo, né? Que ele subiu referente a uma bicicleta. Olha ali, o quanto aquela criança, naquele período de pequenininho, ele foi usado por Deus. Então, nunca pensem, é só o adulto, é só minha mãe, é só meu pai, é só minha tia, é só a irmã fulana e ciclana que é usado. Não, você pode ser usada. Você é instrumento de Deus aqui nessa terra. Vocês foram escolhidas por Deus. Não esqueçam disso e não tenham vergonha disso. Pregue a palavra do Senhor. Se essa palavra não sair da tua boca pregada, pregue com o teu caminhar. Pregue com o seu testemunho, pois a palavra de Deus diz que nós devemos ser testemunhas vivas, aonde nós formos e passarmos. Então, que vocês possam entender, né, que ninguém é jovem demais para ser usado por Deus. Né? A gente muitas vezes coloca isso para criar bloqueio e dificuldades ao nosso coração. Quem sabe se não foi um momento como este que chegastes ao reino? Né? Aqui fala no 4,14. Cada adolescente foi chamado para influenciar sua geração. Ei, você foi chamada para influenciar. Vocês foram chamadas para influenciar a geração de vocês. Né? Olha, fulou e fulano, tá, quem ganhou você para Jesus? Foi a Duda. Né? Quem ganhou você para Jesus? Foi a Luísa. Né? Então, nós devemos exercitar isso na nossa vida e querer, porque vocês são escolhidas por Deus. Uma verdadeira princesa conhece sua identidade em Cristo. Ela protege a sua pureza, como eu já falei aqui, né? O seu coraçãozinho, né? De tudo, qual foi a princesa que colocou esse versículo que mais gosta? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Qual foi de vocês, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se a tua amiguinha chegar com algo que não vai te edificar, vamos parar, vamos orar. Vamos entender qual é o propósito de Deus para isso, mas não vamos falar porque nós vamos estar pecando, né? Honra seus pais. Ei, muitas vezes a língua grande, ela precisa ser cortada. Pai e mãe é a autoridade sobre a nossa vida. Pai e mãe, eles já passaram por tudo que vocês passaram, nós já passamos. Então, quando nós ensinamos, quando nós dissemos assim, não faça, não vá,
Não se envolva com essa pessoa que ela não é para você. Essa amizade não está te fazendo bem. Escuta, é honra. E sabe o que a Bíblia diz mais? Que quando nós, filhos, honramos os nossos pais, os nossos dias aqui nessa terra, eles são prolongados. Né? Eles são prolongados. Amem seus pais. Cuidem dos pais de vocês. Os nossos pais é algo sublime, é algo divino, é algo que eu não posso, eu não sei nem explicar o quão importante e o quão valioso eles são. Então, honrem seu pai e a sua mãe. Busque a presença de Deus e influencie outras meninas para Jesus. Nunca percam a oportunidade, mesmo de dizer, Deus te abençoe, vai dar tudo certo, Deus está contigo. Eu estou orando por você, viu? Eu estou orando pela tua casa, eu estou orando pela tua família. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre vem para nos encher. Aquilo que para nós pode não valer nada, mas para aquela pessoa, ela vai ser um bálsamo, ela vai ser uma restauração naquele momento, porque Deus, Ele é fiel. Né? Seja diferente, escolha amizades que te levem a Deus. Saia daquelas amizades que o pé na igreja, o pé no mundo. Está na igreja, está sendo acompanhada, está sendo ensinada. E o que acontece? Muitas vezes nós estamos desviando comportamento, nós estamos desviando atitudes. Por quê? Porque eu estou junto de alguém que não é para mim estar. Ao invés de eu estar sendo luz para ela, eu estou me deixando levar pela escuridão que está na vida dela. Então, fiquemos atentos para isso. Nós somos diferentes, né? Tem uma vida de oração, leia a Bíblia todos os dias. Seja luz na sua escola, seja luz na sua casa, seja luz na igreja, para que você possa verdadeiramente despertar numa geração o que a rainha Esté despertou naquela geração, né? Para que você tenha despertado, vamos refletir um pouquinho? Vamos assim, olha para dentro de você. Olha para dentro de você e pergunta para você: Deus, para que eu tenho despertado? Para a voz do mundo ou para a voz de Deus? Aquilo que o mundo tem oferecido, ela está me atraindo mais do que o que tu tens para a minha vida? Hoje Deus está despertando rainhas para esta geração. Vocês creem nisso? Vocês creem verdadeiramente nisso? Né? Deus está no meio dessas princesas, despertando rainhas para esta geração. Deus está despertando nesse meio rainhas para esta geração. Toda tristeza, todo empecilho, tudo que estiver atrapalhando a tua vida, que estiver impedindo a tua comunhão com o Senhor, Deus vai colocar por terra. Porque vocês são privilegiadas. Não deixe que os banquetes do mundo venha atingir vocês. Vocês são de Deus.
Vocês são separadas. Vocês são escolhidas. Ei, o que o nosso pastor diz ali? Vocês são as futuras missionárias. Vocês são as mulheres levantadas para esta geração. Vocês querem isso para a vida de vocês? Dependam do Senhor. Não se deixe influenciar no colégio. Não se deixe influenciar nos aniversários, onde quer que seja. Não se deixem. E quando vocês começarem a perceber que algo está esfriando, que algo está diferente, corre para os pés do Senhor, porque Ele é perdoador. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e se arrepende alcança misericórdia. Então não deixe para depois. Amanhã eu não vou fazer. Amanhã isso, amanhã aquilo. Não, é hoje. Deus não quer amanhã, Deus quer hoje. Deus não quer transformar amanhã, Deus quer transformar hoje. Deus não quer levantar Esther, rainha Esther aqui amanhã não, Ele quer hoje. Ele quer levantar Déboras hoje. Não é amanhã. Amanhã a palavra de Deus diz que Ele cuida. E quando Deus cuida, Ele cuida com perfeição. Ele cuida com zelo e com amor. Tem algo para pedir para o Senhor? Nesta tarde, nesta noite? Pede. Pede ao Senhor. Anda em retidão. E eu creio que vai ter testemunhos aqui. Porque Deus é fiel. Deus não levanta para envergonhar. Ele levanta para honrar. Ele levantou aquela menina que ninguém dava nada por ela. Aquela menina simples, né? Aquela menininha toda ali, sem família. Né? O que é que Deus fazia? O que é que Deus fez? Eu tenho algo na tua vida. E através de ti, todo o universo vai saber que existe um Deus na tua vida. Você crê que Deus pode fazer isso na vida de vocês, princesas? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que vocês coloquem a mão sobre o coração de vocês. Fechem os olhos. E vocês vão orar. Fecha o olho nesse momento. É um momento seu com o Senhor. É um momento de você refletir e dizer ao Senhor aquilo que o seu coração deseja e aquela dificuldade que você tem. Fecha teu olho. Não abre não. Entra em conexão com o Senhor. Né? E você vai orar. Vai orar ao Deus de Israel dizendo: Senhor, eu quero ouvir a voz de vocês. Senhor, sim. Desperta em mim a identidade, a coragem, a santidade e o propósito. Usa a minha vida para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria, encerrando aqui, eu gostaria de deixar uma frase para vocês, que diz assim: Deus não procura popularidade. Deus procura disponibilidade. Lembrem disso, tá? Ah, eu quero ser vista. Não. Seja disponível para o Senhor. Quando o Senhor foi escolher o rei Davi, ele estava onde? Por trás das malhadas. E vieram todos os bonitões. Né? E Deus quis aquele que estava lá atrás, porque Deus vê o coração. Deus vê a disponibilidade. Deus vê a intenção. E Ele honra. Sua coroa
não vale mais do que o seu caráter. Nunca se iludam. Caráter é algo que define você, define a pessoa em Cristo. Amém? Glória a Deus. Uma princesa do reino brilha porque reflete Cristo, que nós falamos. A beleza que tem que refletir em vocês tem que ser a beleza de Cristo. Tá? E aí essa beleza aí que vocês têm, linda, maravilhosa de juventude, ela vai refletir, ela vai ficar 10 vezes melhor, porque você tem algo diferente. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida que embeleza, né? E que te faz de destaque. E nunca esqueçam, o propósito na nossa vida, ele sempre é maior do que a posição. Sempre. E que eu desejo para vocês, no dia de hoje, é que Deus possa levantar vocês como Esther, que Deus possa levantar vocês como mulheres segundo o seu coração. Que vocês reflitam, que vocês estudem o livro de Esther, que vocês busquem conhecimento na palavra. Porque quando nós buscamos, aprendemos a palavra, não há Satanás nesse mundo que nos derrube. Nós seremos sempre fortes. E eu creio que vocês são princesas fortes, dedicadas e usadas pelo Senhor. Que Deus vos abençoe nesta noite. Que Deus faça de vocês mulheres extraordinárias. E que vocês nunca esqueçam que primeiro lugar é o Senhor na nossa vida. Tá? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada, missionária Raquel. Que palavra maravilhosa. Com certeza, ela florescerá, não somente no coração das princesas, mas de todos nós, todos os que estão ouvindo. Ela, com certeza, essa fé que nós temos, que ela irá frutificar pelos olhos da fé. Amém? E nesse momento gostaríamos de convidar a nossa querida missionária Jane Coelho para fazer as considerações, nos dar a honra. Essa rainha linda, salva de palmas para ela. Com direito à torcida, é? Eu de novo. Queria falar muito rápido, 5 minutos, para a gente ir para o nosso coffee break. Como surgiu o chá das princesas? Acredito que muitos aqui não saibam, mas este é o 3º ano do chá das princesas. Nós estávamos, nos 2 primeiros anos, nós fizemos nas congregações. A gente chama de regional, junto aquelas congregações de uma mesma regional, em torno de 5 até 7 congregações. Este ano, Deus colocou no meu coração que seria aqui na sede. Porque aqui é a mãe, a sede é a mãe. E a gente não pode ficar longe da mãe, né? Logo hoje eu estou falando de mãe. Então, o Senhor colocou no coração, leva para a sede e amplia para as congregações. Quem está aqui nesta noite que não é da sede, é de congregação? Levanta a mão. Certo? Várias princesas vindo das congregações. Então, este projeto, ele está com 3 anos, bem bebezinho, né? Mas vocês já podem ter uma ideia da grandiosidade desse trabalho.
de ver as meninas aqui terem a oportunidade de ter uma festa, um chá de princesa relacionado aos seus 15 anos. Porque eu acredito que algumas, as famílias não teriam este momento. Primeiro, espiritual, e segundo, a questão financeira. Então, o Senhor é tão generoso que Ele fez esse chá lindo. Equipe, eu agradeço desde já a equipe da missionária Raquel, que está nos ajudando, nos apoiando nessa parte de decoração. Vocês sabem que eventos em Ministério Canaã é missionária Raquel e sua equipe. E aproveitando, estando falando na missionária Raquel, eu estava ali bem sentadinho, ouvindo a palavra, e o Senhor disse: a partir de hoje, missionária vai fazer parte do chá das princesas. Porque eu sei que ela ama preparar tudo. Eu sei que ela ama. Não é a festa que a gente vê lá dentro, mas é a festa espiritual que ela prepara. Então, tudo que ela faz é com muito amor. E eu sentada ali, o Senhor diz assim: é hoje, convida, ela faz parte da equipe. Então, hoje nós teremos missionária Raquel, juntamente com toda a sua equipe, para estar já oficializada aqui dentro da nossa equipe, fazendo parte. Estou segurando o choro, porque se eu começar a chorar, a coisa é séria. Tem um bocado de coisa aí para eu chorar. Então, eu fico muito feliz de a família estar aqui conosco, os familiares, das nossas princesas. Saibam vocês que tudo foi feito com muito, 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 muito amor. Nós fizemos como se fosse para nós. E a gente sabe que quando a gente faz algo para nós, a gente faz melhor, faz bonito, faz perfeito. Foi assim que a gente pensou em fazer para vocês. Tá certo? Então, nós vamos encerrar este momento agradecendo ao Senhor. Este é o terceiro aninho, o bebê já